O título dessa mensagem hoje é Os Mestres da Sua Alma. Sabe qual é a diferença entre o tolo e o sábio? Eu vou demonstrar para você aqui quais são as características que definem o tolo e quais são as características que definem o sábio. Esse texto que a gente leu, Provérbios 23, verso 9, olha o que diz: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Provérbios 23, verso 9. Esse livro de Provérbios foi escrito pelo segundo homem mais sábio que já passou pela face da terra. O primeiro homem mais sábio foi Cristo. O segundo homem mais sábio que já passou por esse mundo chama-se Salomão, rei Salomão. Salomão ensina que não vale a pena conversar com o tolo, porque o tolo despreza o que você fala. E missionário, você me pergunta, o que é um tolo? Primeira atitude do tolo. O tolo é aquele que briga por coisas fúteis. Irmãos, quando nós falamos sobre não brigar, eu não estou falando que você deve aceitar tudo que as pessoas te impõem e que você deve ser, me perdoe a expressão, é uma expressão comum, popular, mas que você deve ser um banana. Não é isso que eu quero dizer. Mas o tolo, ele briga por coisas vãs. O tolo briga por coisas sem sentido. O tolo é aquele que se mete em confusão quando deveria estar calado. O tolo é aquele que não respeita a opinião dos outros. Por exemplo, o tolo, ele não consegue respeitar uma pessoa que é de outra religião. E ele quer que a pessoa venha para a religião cristã porque ele acha que aquela é a religião mais certa. Então o tolo, ele não respeita a pessoa que tem um time diferente do dele, a pessoa que tem uma religião diferente da dele, a pessoa que vota diferente dele, a pessoa que tem uma opinião contrária a ele. Enfim, o tolo, se você fala para ele, olha, eu vou viajar para tal lugar esse final de semana, ele diz, esse lugar não presta, não vale nada. Aí você fala, não, mas eu gosto desse lugar. Aí ele briga com você. Porque uma das características principais do tolo, né, a Bíblia fala tolo porque é uma palavra mais bonita. Salomão usava um tipo de linguagem chamada a linguagem do eufemismo. Por exemplo, quando Salomão queria falar que uma pessoa ia morrer, ele não falava que a pessoa ia morrer. Ele falava que a pessoa ia entrar em estado de inconsciência. Então aí você já percebe que Salomão usava o eufemismo. Devido a tanta sabedoria que ele tinha, ele era prudente no falar. A segunda característica do tolo é porque ele não é prudente no falar. O tolo, por exemplo, quando ele abre a boca, a pessoa consegue perceber que ele é tolo. Porque quando o tolo abre a boca, ele só fala besteira, baboseira. O tolo, quando abre a boca, causa inimizade. Por exemplo, ele está numa roda de pessoas, numa roda de amigos, e ali ele abre a boca para falar algo. E ele causa uma confusão enumérica entre as pessoas que estão ao seu redor. Então o tolo, ele não sabe se expressar direito e ele causa destruição. Então o tolo vive se envolvendo em brigas, em confusões, em dissensões. Para um tolo, todo mundo está errado e só ele está certo. Se ele briga com A, com B, com C, com D, todos estão errados. Só ele está certo. Ele briga com a família, mas é a família que está errada. Ele brigou com os amigos do trabalho, mas são os amigos do trabalho que estão errados. Ele brigou com pessoas na fila de um banco, mas são as pessoas que estão erradas. Porque o insensato, que é a mesma coisa do tolo, a Bíblia usa a palavra tolo. Mas se a gente trazer para os nossos dias atuais, falando na linguagem que todo mundo entende, o tolo é o burro, é o idiota. Então, trazendo para a linguagem atual, tá bom? Não fique chocada não.
E o tolo, ele tem esse tipo de atitude. Ele quer impor a sua opinião, ele quer impor as suas verdades, e ele não escuta ninguém, e acha que sabe de tudo. Pessoas que acham que sabe de tudo, são geralmente pessoas tolas. Acha que é a melhor, que só ela que faz, ou ele, que se ele não tiver no negócio, o negócio não anda. É um tolo. E é impressionante, porque quando você olha para a sociedade atual, né, o mundo em si, todos os países em geral, já tinha um filósofo antigo, há muitos anos atrás, chamado Maquiavel. E Maquiavel dizia que quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos a quantidade de tolos que existem nela. E essa é uma realidade. Mas qual é as características do sábio? O sábio, por exemplo, é aquele que não precisa impor a sua opinião. Ou seja, se tem alguém que é de uma religião oposta à dele, ele respeita. Se tem alguém que vota diferente dele, ele respeita. Se tem alguém que decide seguir um time lá, ele respeita. Se ele pede para a pessoa fazer algo e a pessoa não faz, ele respeita, porque ele é sábio. E o sábio não cria problemas. Se você, me perdoe falar essa verdade para você, mas eu sou da verdade. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E me perdoe falar essa verdade para você, mas se você vive brigando com todo mundo, você não é sábio, você é tolo. O sábio, ele não anda em confusões. O sábio, ele não anda se envolvendo em brigas, em dissensões. Então, primeira coisa, o sábio, ele não se envolve com confusões. Por quê? Porque o sábio, ele tem um foco. Qual que é o foco dele? Ajudar as pessoas que precisam. Irmãos, pensa comigo, isso aqui eu estou dando um conselho para você que eu sigo na minha vida, tá? Essa semana, por exemplo, eu postei vários vídeos no TikTok. E o TikTok parece que é uma terra sem lei. Então muita gente entrou lá e falou um bocado de desaforo para mim. Sendo que eu postei os mesmos vídeos que eu posto no Instagram, dizendo que Deus vai dar vitória às pessoas, Deus vai abençoar. Eu não posso ensinar o contrário disso. É o que está na palavra de Deus. E muita gente, né, algumas, sei lá, foram umas 10, 15 pessoas. Como o vídeo viralizou, meu vídeo teve em torno de 10 mil visualizações. Então tem aquelas pessoas que entram para criticar. E algumas pessoas entrando lá e falando, é ladrão, pregador, todo pregador é bandido. Irmão, que situação. Tá, entraram no meu vídeo para falar isso de mim. Você é ladrão, você é bandido, seu pregador mentiroso, seu falso profeta, seu ridículo. Sabe o que eu fiz? Não fiz nada. Você pode ver nos meus vídeos, eu não dou nenhuma resposta. Você sabe por que eu não dou nenhuma resposta? Porque eu mantenho a calma e a sabedoria. Eu peço a Deus. Irmão, em algumas situações pode acontecer de eu me estressar. Obviamente, eu sou uma pessoa colérica, tá? Eu não sou calmo, eu sou, digamos, um estressado tratado. Um estressado que todo dia tenta vencer essa parte carnal que existe dentro de mim. Todo dia eu luto contra mim mesmo. E Deus sabe que esse é um ponto fraco meu e Deus me trata nisso. Então Deus todo dia permite que pessoas façam isso contra mim para que isso venha me tratar, tá? Da mesma coisa Deus vai fazer com você. Para você se tornar sábio, Deus vai permitir que pessoas afrontem você, que pessoas falem mal de você, que pessoas batam boca com você. Então, aqui agora vem o tema principal da mensagem.
Se você permite, olha que coisa forte eu vou falar com você, isso aqui é uma revelação poderosa. Se eu fosse você, eu até compartilhava o link da rádio para quem você conhece. Se você permite que alguém controle as suas emoções, isso significa que essa pessoa é o seu mestre. Olha que coisa forte. Porque imagina comigo, você permite que uma determinada pessoa controle você. Se a pessoa chega perto de você, ela tem o poder de te estressar, ela tem o poder de tirar a tua paz, ela tem o poder de, quando ela fala mal de você, você ficar com ódio dela, você ficar com raiva dela. Ou seja, essa pessoa domina você, ela é seu mestre, porque ela manda, ela comanda nas suas emoções, ela deita e rola em cima de você, ela faz de você o que quer, porque você tem colocado seu coração na mão do tolo que fala mal de você. Então muitas vezes nós permitimos que as pessoas com suas ofensas tirem a nossa paz. Tem um ditado, um provérbio chinês, que um certo chinês, ele era mestre, né? Mestre de Kung Fu. E ele estava lá limpando a calçada. Um aluno de Kung Fu de outro lugar chegou para esse mestre e começou a falar um monte de desaforo pro mestre. E ele lá, varrendo a calçada, encheu o mestre de desaforo, falou tudo que tinha para falar, e o mestre calado. E aí ele foi embora. Aí o mestre parou de varrer a calçada e entrou dentro do estabelecimento, né? Dentro da escola. Os alunos desse mestre vieram falar com ele, vieram falar: mestre, como é que pode? O senhor é um dos melhores dessa cidade na arte marcial, e o senhor permitiu que aquele homem humilhasse o senhor, que aquele homem o afrontasse, que aquele homem falasse coisas para denegrir sua imagem. Sabe o que o mestre chinês falou? Ele disse assim, ó, e eu quero que você analise também isso comigo. O mestre perguntou assim: se uma pessoa tem um presente e ela vem lhe dar esse presente e você não aceita, com quem permanece esse presente? Esse presente permanece com quem tentou lhe dar. A mesma coisa eu digo desse rapaz que me ofendeu. Quando ele veio me ofender, todas as suas ofensas, ignorâncias e tudo que ele me falou, eu não aceitei. Então isso continuou com ele. Então, irmão, pega esse conselho para a sua vida aqui. Se tem alguém que está te afrontando, se tem alguém que está falando mal de você, sabe, essa pessoa está espalhando por aí mentiras com o teu nome, ofensas. Essa pessoa, sabe, fala mal de você, te julga, te critica, te ofende. Não permita que essas ofensas entrem no seu coração. Não permita que isso venha permear a sua alma e criar um rancor, uma crosta de ódio dentro de você, porque o ódio destrói você. Então o tolo, ele vai guardar rancor, ele vai guardar ódio, ele vai guardar mágoa. Ele vai brigar mais ainda com as pessoas que estão brigando com ele. Mas como é que você pode lidar com pessoas difíceis? Sabe como é que você pode lidar com pessoas difíceis? Pessoas ignorantes, pessoas que falam mal de você? Se afastando delas. A melhor coisa, não, missionário, não, eu vou andar com ela e eu vou tentar convencer ela de que eu não sou aquilo que ela está pensando. Não faça isso. Isso vai prejudicar você, se afaste. Se alguém fere você, se afaste dessa pessoa. Porque não adianta, olha o que a palavra de Deus disse, eu estou dentro da Bíblia. Provérbios, capítulo de número 23, verso 9. Não vale a pena conversar com o tolo.
Ou seja, não vale a pena você tentar conversar com aquela pessoa que só quer o teu mal, só quer te prejudicar. Não permita que a pessoa venha comandar o teu sentimento. Sabe, a pessoa fala mal de você, você vai lá, pega o celular, enche a pessoa de desaforo, grava um bocado de áudio, fala mal da pessoa, critica, retribui na mesma moeda. Não, irmão. Isso não é o que o servo de Deus faz. A Bíblia fala sobre o amor. A Bíblia fala sobre o perdão. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Em um certo ponto da minha vida, e quem conhece a minha história sabe disso, em um certo ponto da minha vida eu parei de dar ouvidos a Deus e comecei a dar ouvidos ao que as pessoas falavam de mim. E por causa disso eu larguei o altar, eu desviei, eu saí da presença de Deus e eu fiquei 1 ano e 6 meses no ateísmo. Por dar ouvido àquilo que as pessoas faziam contra mim. Mas quando eu voltei para a fé, eu já voltei para a fé e saí tem mais de 1 ano, eu aprendi uma coisa: eu não posso deixar que as pessoas sejam mestres das minhas emoções. Quem tem que comandar as minhas emoções sou eu. Se eu acordo hoje e quando eu pego o meu carro para dirigir, alguém me xinga no trânsito, eu não baixo o vidro para discutir. Eu continuo o meu caminho, sabe por quê? Porque aquela pessoa não é mestre das minhas emoções. Ela não pode dominar as minhas emoções. Eu não posso deixar que aquele vizinho barraqueiro domine as minhas emoções. Não, missionário, mas quando ele fala de mim, eu sinto vontade de brigar. Porque você é tolo. Me perdoe falar essa verdade para você, mas você tem sido tolo. Mas você pode mudar essas suas atitudes. Porque o tolo, ele é assim. Ele briga com todo mundo, ele bate boca com todo mundo. E geralmente o tolo, ele diz assim, ele costuma dizer que ele é sincero. O tolo é assim, né? Ele mascara a sua tolice, dizendo: se me falar vai ouvir, porque eu sou sincero mesmo. Você não é sincero, você é tolo. O sábio, ele sabe ouvir e se calar. Porque, irmão, não adianta. Olha o que a palavra de Deus diz. Não adianta você brigar com o insensato. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Então, se a pessoa tem uma opinião diferente da sua, amém, Deus abençoe e vá em paz. Se te caluniarem, se falarem mal de você, se te julgarem, se te criticarem, não permita que essas palavras entrem no seu coração. Isso pode trazer você à ruína. Então não permita que isso permeie seu coração. Perdoe. Abra seu coração hoje para perdoar. Eu sei que é difícil, tá? Não estou dizendo que é fácil não, é difícil perdoar. Principalmente quando você sabe que talvez alguém que você tanto ajudou está falando mal de você. Alguém que você tanto deu a mão está te traindo, está te apunhalando pelas costas. Eu sei, isso é difícil. Dá vontade de discutir mesmo. Mas não faça isso. Um coração ferido te leva à ruína, mas um coração curado te leva ao sucesso. E eu queria que, se fosse possível, você escrevesse isso lá no seu status. Coloca assim: um coração ferido te leva à ruína. E essa é a maior realidade. Por exemplo, Saul tinha um coração ferido contra Davi. E o coração ferido de Saul levou ele à ruína. Sabe por quê? Porque Davi era um homem de Deus. E Saul estava perseguindo um homem de Deus. Saul começou a ficar com ódio, com rancor, com desejo de vingança. Ele queria a todo custo matar Davi. Diversas vezes ele vai perseguir Davi pelos caminhos. Em todo lugar que ele encontrava Davi, o exército corria atrás do exército de Davi, entrava em guerra, entrava em batalha. Por quê? Porque Saul era insensato. Saul era tolo.
Só que um certo dia Saul estava dormindo na caverna, junto com o exército. E Davi encontrou a caverna que Saul estava. Davi sentiu vontade de matar Saul. Mas sabe o que ele disse? Ai de mim, mexer com o ungido do Senhor. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Isso é forte demais, irmão. Olha que homem sábio, olha que sabedoria poderosa que havia dentro de Davi. Ele decidiu não comprar as ofensas que Saul fazia a ele. E é isso que eu quero que você entenda, meu ouvinte. Nenhuma pessoa que te ofende vale a pena você brigar. Nenhuma pessoa que te ofende vale a pena você discutir, porque isso vai tirar a sua paz. E deixa eu falar uma coisa para você. É melhor ganhar R$1.200 num lugar que vai destruir tuas emoções, que vai acabar com as tuas emoções. Porque a paz da gente é a coisa mais importante que existe. É a paz. Quando você tem paz dentro de você, isso que importa. Então toda vez que alguém te ofende e você aceita essa ofensa, toda vez que alguém te ofende e você permite que essa pessoa seja mestre das suas emoções, que ela domine sobre você, que ela governe os seus sentimentos, você acaba ficando ferida, ficando ferido. E um coração ferido vai causar sua ruína. Por quê? Porque se você está ferido, você vai ferir outras pessoas. Mas um coração curado vai curar outras pessoas. Então não permita, para encerrar essa mensagem, não permita que as ofensas do tolo venham permear teu coração. Não permita que as ofensas do tolo venham tomar conta da sua alma. Quando uma pessoa vier brigar com você e ela começar a falar alto, dê as costas e saia. Não, missionário, mas isso não posso fazer isso. É claro que você pode, irmão. Quando alguém ligar para você e começar a te falar um monte de desaforo, fala para a pessoa assim: ó, minha irmã, meu irmão, eu não vou aceitar você continuar me desrespeitando. Que Deus lhe abençoe. Desliga o celular. Missionário, mais uma pessoa veio aqui na minha casa me ofender. Na reunião de família alguém me ofendeu. Missionário, uma pessoa está falando mal de mim, está me ofendendo. Se isso te desestabiliza, chama a pessoa para conversar. Fala assim: ó, minha irmã, isso que você está fazendo não está me agradando. E eu tenho ficado chateada, angustiada com isso que você está fazendo. Então, por favor, pare de fazer isso. Se você tem algo contra mim, eu lhe peço perdão. Vamos seguir nossa vida em frente. A gente é irmão na fé. É assim que a gente tem que agir. Se você tem um problema e isso te desestabiliza, chama a pessoa para conversar. Senta com ela, expõe tua opinião. Se alguém te grita, se alguém te humilha, fala com a pessoa. Na hora, diga para a pessoa assim: olha, eu não aceito que você me desrespeite. Eu estou lhe respeitando, então eu quero que você me respeite. Se você não me respeitar, eu vou me afastar de você. E se ela continuar te desrespeitando, se afasta. Porque, irmão, nesse mundo hoje, tem muita gente que está enlouquecendo. Sabe por quê? Porque está comprando as ofensas do outro. Eu nunca vi uma época onde psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e pessoas que trabalham com a mente humana têm ganhado mais dinheiro. Porque eu vou falar uma coisa para você. Essa é uma época que os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas têm ganhado muito dinheiro. E isso não é errado, obviamente. Eu não estou falando mal de ninguém, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: que eles têm ganhado muito dinheiro porque tem muita gente doente mentalmente falando. Irmãos, tem muita gente doente mentalmente. Tem muita gente destruída, com as emoções destruídas. E aí, então, precisam de terapia, procurar os psiquiatras.
Então o número de pessoas ofendidas está muito grande. Mas é por isso que eu quero ensinar para você uma coisa: perdoe. Quando alguém te ofender, perdoe. A Bíblia diz: como andarão dois se não houver concordância? Se você não consegue lidar bem com alguém, se afaste dela. Deixa a pessoa viver a vida dela e você vive a sua. Amém? Se tem alguém que te ofende, se tem alguém que vai na sua casa, te ofende, se mete na tua vida, fala para a pessoa: olha, a partir de hoje, eu quero que você pare de tentar entrar na minha vida, para que a nossa amizade continue. Eu gosto de você, eu te respeito, então me respeite também. Eu não quero mais que você entre na minha vida desse jeito. Isso é intrusivo o que você está fazendo e eu quero que você pare. Então você também não pode permitir que as pessoas dominem suas emoções, tá? Tudo, irmão, tudo depende da forma como a gente fala. Se você souber falar, você não vai causar briga. Você vai fazer com que a pessoa se conscientize que o que ela está fazendo é errado. A partir do momento que numa discussão você aumenta o seu tom de voz, você perdeu a briga ali. Você aumentou seu tom de voz, você demonstrou desequilíbrio. Então mantenha calma e diga para a pessoa: olha, eu não concordo com o que você está falando. Se a pessoa está te ofendendo, está te humilhando, está querendo ser superior sobre você, deixa ela falando sozinha. Deixa ela falando sozinha. Não permita que alguém domine as suas emoções. Blinde a sua mente, o seu coração. Então quando alguém vem me ofender, a culpa não é daquela pessoa que está me ofendendo. A culpa é minha se permitir que aquela ofensa entre em meu coração. Quando alguém fala mal de você, a culpa não é da pessoa, ela já está ferida. Talvez, muitas vezes, está sendo usada até pelo próprio diabo para te destruir, para tentar te magoar, para tentar te ferir. Então, não permita que isso entre no seu coração. E é por isso que agora eu quero fazer uma oração por você que está me ouvindo. Se tem algo no seu coração que você precisa liberar o perdão, você tem mágoa de alguém, tem ódio de alguém, você tem mágoa de um ex-esposo, de uma ex-namorada, de uma ex-esposa, você tem mágoa do seu filho, mágoa dos seus irmãos, mágoa de alguém da igreja, libere o perdão agora. Libere o perdão agora. Um cristão não pode odiar. Deixa eu falar isso aqui para você, ó. Se você é um cristão e você odeia, você tem mágoa, você briga com todo mundo, só você está certo, você não é um cristão. Você é um ímpio que está disfarçado dentro da sua igreja. Me perdoe falar isso aqui para você, mas às vezes a gente fala isso aqui para causar impacto nas pessoas e para ver se as pessoas mudam. Então é tempo de mudar, irmão. Um cristão não pode ficar por aí discutindo dentro dos mercados, na internet. O cristão não faz isso. O cristão serve a Deus e briga pelo evangelho. E a gente não pode brigar com outra pessoa, mas brigar contra o diabo, contra os demônios, contra o inferno. Então tenha sabedoria no falar, no agir. Se você está nervoso, está nervosa, escolha falar depois. Uma vez alguém falou para mim assim: eu não sou baú. Eu não sou baú, tudo que eu tenho para falar eu vou falar na cara mesmo. Tolo. Isso é o que o tolo faz. O tolo briga e depois tem que pedir perdão. Irmão, eu vou falar um negócio para você aqui, ó. Eu não gosto de pedir perdão, então eu não ofendo ninguém. Você entendeu? Se você não gosta de pedir perdão, não ofenda. Agora, se eu ofender alguém, obviamente, eu vou ter que pedir perdão. Eu vou ter que me humilhar. Eu vou ter que me reconciliar com aquela pessoa. Mas eu não gosto de pedir perdão, então por isso eu não ofendo ninguém.
Eu não brigo, eu não ofendo, eu não digo minha opinião muitas vezes. Porque o tolo, ele quer impor a sua opinião. Não, eu vou impor minha opinião, eu vou falar o que eu penso, eu vou dizer. Para que isso? Não precisa. Não precisa. Fica tranquilo. É Deus que responde por você. Estão te perseguindo na tua rua? Teu vizinho está falando mal de você? Fica tranquila. Deus te defende. Deus te defende. Estão te criticando? Deus te defende. Então eu não paro o meu tempo para responder um tolo, para brigar com um tolo, nada disso. Eu sei que a minha paz vale ouro. Irmão, a nossa paz vale ouro. E é por isso que a gente não pode permitir que o nosso coração se permeie pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. Amém? Então, quantas pessoas estão feridas por aí? Às vezes, por exemplo, alguém no trânsito briga com você, discute com você e você discute de volta, você ataca, você quer brigar. Mas para pensar comigo. Às vezes aquela pessoa que está brigando com você saiu de casa, está com um filho doente. Às vezes aquela pessoa que está brigando com você saiu de casa e está devendo o aluguel há vários meses e não sabe como é que vai pagar. Foi despejado de casa. O casamento da pessoa acabou. E a pessoa, de tanto estar ferida, ela está querendo descontar isso em alguém. Mas você não pode deixar, você não pode permitir que aquilo venha se permear no seu coração. Então o que você puder fazer para se afastar dos tolos e dos insensatos, faça, para você manter a sua paz interior. Então eu encerro essa mensagem falando para você: não permita que as pessoas venham dominar as suas emoções. Não permita. Seja sábio. Sábio no falar, sábio na maneira de se expressar e sábio em todas as suas formas de agir.